Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra. Nação, tá vindo tanta coisa diferente, tem tanta coisa nova pra gente mostrar pra vocês. Quase que saiu uma hoje, mas tá pra sair entre amanhã e depois da manhã, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Então, eu peço para que vocês se inscrevam no nosso canal, caso ainda não sejam inscritos, compartilhem os nossos vídeos e recomende os nossos canais para os seus amigos aí da sua rua, do seu bairro, da sua cidade, da sua escola, da sua faculdade, do seu trabalho. Recomenda aí para geral, para o Resenha Rubro-Negra e para o Fla Nação VP continuar crescendo. No vídeo que eu fiz hoje pela manhã, eu me envolvi muito na situação do Michael, do substituto do Michael, e acabou que eu esqueci de falar sobre o Paulo Souza e o relacionamento dele com os jogadores e com os treinos, tá? Então eu já vou abrir aqui falando sobre isso. Mas antes, bora ver aquele recadinho do OneFootball. E aí a gente já fala, é pai bola. Nação, antes de falar sobre tudo que eu tenho para falar sobre o Mengão com vocês, deixa eu falar com vocês sobre o OneFootball, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. Com o OneFootball, nós ficamos sabendo tudo o que está acontecendo no Flamengo em tempo real. Além disso, podemos assistir ao campeonato alemão inteiramente de graça e com imagens. Gente, para baixar o aplicativo, basta vocês clicarem no link que está aqui na descrição desse vídeo. Tem para iOS e Android, como eu já falei, é inteiramente de graça. Então corre, ajuda o nosso canal a continuar com essa parceria e baixe agora no link que está aqui na descrição do vídeo o OneFootball, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. Agora, simbora para as informações do Mengão queridão. O Paulo Souza vem aplicando treinos de muita intensidade nos jogadores, mas que são treinos de curta duração. Ou seja, ele pega uma atividade para fazer com um grupo de jogadores e faz os caras suar até a última gota de suor, faz os caras se doarem o máximo possível. E depois termina, ou seja, não fica muito tempo naquela atividade. Aí ele termina essa atividade e passa para uma outra atividade. Arranca o couro dos jogadores na outra atividade, vai para outra atividade. Assim o treino não fica monótono, não fica uma coisa chata. E o grupo de jogadores do Flamengo tem gostado. Apesar do que, eles têm chegado no Ninho do Urubu exaustos, cansados. Mesmo assim, eles estão gostando. Por quê? Porque nesses treinos que estão sendo ministrados pelo Paulo Souza e por toda a sua equipe, os caras estão explicando o porquê de fazer aquela coisa. Esse grupo de jogadores do Flamengo se acostumou muito com isso. Tem que explicar para eles entenderem o porquê. Se for explicado, eles entenderem, eles correm atrás e eles fazem tudo o que tem que ser feito da maneira que o treinador pedir. Tanto o treinador Paulo Souza, quanto também o preparador físico Antônio Gomes têm conseguido arrancar do grupo os melhores resultados. O Antônio Gomes tem passagens por Barcelona e Liverpool, então o cara sabe do que ele está falando, pelo menos é o que parece nesse início de trabalho do Paulo Souza e da comissão técnica dele. Apesar dos jogadores estarem gostando, dos jogadores estarem motivados com o treino que o Paulo Souza e sua equipe está ministrando para eles, é bom a gente ficar sempre com o pé atrás. Porque quando o Domenech chegou, eu me lembro de uma entrevista da Flá TV rapidinho em cima do Gerson, perguntando o que você está achando dos treinos do Domenech Torrent. Aí ele fala rapidamente assim, tá dando aula, cada dia a gente aprende uma coisa nova. Aí, depois, a gente sabe o que aconteceu com o Domenech Torrent e o grupo de jogadores do Flamengo, né? Goleadas atrás de goleadas, o grupo falando que não entendia nada do que o Domenech estava passando, e assim foi. Depois veio o Rogério Ceni, e aí os dirigentes fizeram questão de elogiar o trabalho do treinador agora do São Paulo. E aí a gente viu que dentro de campo era um futebol pobre, um futebol ruim, um futebol que venceu um campeonato brasileiro, mas o futebol mais pobre dentre todos os futebols que o Flamengo praticou quando foi campeão brasileiro. Nem aquela bagunça de 2009, nem aquele time menosprezado de 1992 apresentaram um futebol tão tacanho quanto aquele futebol que a gente viu com o Rogério Ceni. Mas os treinos eram
exageradamente elogiados. Inclusive, eu não me lembro agora qual foi o dirigente que falou, mas teve um dirigente que disse: pô, a gente vê os treinamentos e os caras arrebentam, mas na hora que vai jogar as coisas não acontecem. Então aquela máxima do futebol, que jogo é jogo e treino é treino, vale demais pro Mengão queridão. Então os treinos estão sendo bem aceitos pelo grupo de jogadores, eles estão gostando do que estão fazendo, mas a gente só vai saber de verdade se vai ter reflexo no campo depois que o time começar a jogar. Até a imprensa polonesa, que é uma imprensa que eu não gosto de usar como fontes, por causa da mágoa que eles têm com o Paulo Sousa, dele ter deixado a seleção polonesa para vir treinar o Flamengo, mas os caras falam lá que ele é muito bom nesse começo aí, em treinos, em palavras, na hora que vai para o campo é que são elas. Então nós precisamos ainda ver o Paulo Sousa em campo com o Flamengo, para a gente ter certeza absoluta se ele é tudo isso mesmo, ou se não é, ou se vai subir, se vai crescer junto com o Flamengo ao longo do desenvolvimento da equipe, né? Agora, se ele ainda não foi a campo com os jogadores do Flamengo, hoje ele viu os jogadores do Flamengo irem a campo. Hoje nós tivemos o segundo amistoso da equipe do Fábio Matias, que vai iniciar o Campeonato Carioca, e os caras venceram por 5-4 a equipe do Boa Vista. E aí, pessoal, tem uma coisa que tá me incomodando muito. E aí é assim, o que incomoda a gente tem que falar. O primeiro jogo a gente perdeu por 4-3, esse nós ganhamos por 5-4. Vocês não estão achando que o score tá muito alto, não? Tudo bem, o Flamengo tem feito muitos gols, mas tem levado os gols para chuchu. Levou 4 no primeiro, 4 no segundo. Fábio Matias deveria dar uma olhada melhor aí nesse sistema defensivo do Flamengo para ver se a gente leva menos gols. Porque primeiro a gente perdeu de 4-3, agora a gente venceu de 5-4. De novo, tudo bem que o time vem fazendo gols, mas vem levando gols. Ah, Fabrício, tá preocupado com o quê? Esse time aí vai jogar os 3 primeiros jogos do Campeonato Carioca, depois ninguém nem vai lembrar mais. Não, eu quero ganhar o Campeonato Carioca, eu quero ser tetracampeão consecutivo do Campeonato Carioca, porque só o Botafogo conseguiu. Para no ano que vem eu ser pentacampeão do Campeonato Carioca e ser detentor do maior recorde de campeonatos consecutivos no Rio de Janeiro. Isso me interessa. Se o Flamengo está entrando para jogar o estadual, me interessa que a gente tenha o melhor resultado possível. Eu nem curto o estadual, para ser bem sincero, eu acho que o estadual pega datas demais, são 16 datas, quase um turno de Campeonato Brasileiro. Para mim tinha que excluir o Campeonato Carioca e todos os campeonatos estaduais do calendário da CBF. Mas já que está aí e o Flamengo vai jogar, eu quero é ganhar, eu quero é torcer para os caras ganharem. O time do Flamengo hoje entrou com Matheus Cunha no gol, Wesley, Gabriel Noga e Cleiton na zaga, Marcos Paulo, Igor Jesus, Yuri, Thiaguinho e Lázaro, Matheus França e André. Assim entrou o Mengão queridão em campo. O Paulo Sousa ficou o tempo todo gesticulando na beira do gramado, ora ele conversava com um dos seus assistentes, com uma das pessoas do seu grupo da comissão técnica, ora ele conversava com o Carlos Noval, que é o gerente de transição do Flamengo, e isso nos interessa demais, porque quando o Paulo Sousa fica falando muito com o gerente de transição, que é o cara responsável por tirar os jogadores da base e começar a fazer uma transição para os profissionais, pode ser que ele tenha visto coisa boa nesse time do Flamengo que jogou hoje contra o Boa Vista. Além do Lázaro, que é um projeto pessoal dele, que ele está engajado para transformar o Lázaro naquele meio-campista que a gente precisa tanto, ele ainda teve a oportunidade de ver o goleiro Matheus Cunha, ele teve a oportunidade de ver o Wesley, o Marcos Paulo, o Cleiton, o zagueiro canhoto, o Igor Jesus, o Thiaguinho, ou seja, ele teve a oportunidade de ver vários jogadores em ação. E por isso, talvez, ele esteja conversando ali, conversou tanto com o Carlos Noval. Eu ainda acho que o Fábio, que o treinador do Sub-20 tem que avaliar bem a questão do time estar levando muitos gols. E vocês? O que vocês acham dessa preparação desse time misto que vai começar o Campeonato Carioca? Reparem que na escalação de hoje, no time principal, nós não tivemos João Gomes, não tivemos Daniel Cabral, que ainda está se recuperando do mesmo problema do Rodrigo Caio. Ele fez uma cirurgia o ano passado, sobre a tutela do Flamengo, contraiu uma bactéria no local dos pontos,
ficou parado um tempão e agora está voltando aos pouquinhos. Engraçado, né? A gente ter duas ocorrências no departamento médico do Flamengo de atletas que adquiriram uma bactéria. Rodrigo Caio e Daniel Cabral. Será que não seria o caso de melhorar o pós-operatório? E o que eu digo com relação a melhorar o pós-operatório? O pós-operatório, pessoal, não é só dar receita de comprimidos ou de remédios e falar tem que tomar de tal hora em tal hora, não. Tem que ajudar o jogador a entender o que ele pode e o que ele não pode fazer. Ó, você não pode ir pro meio do mato, você não pode nadar no rio, você não pode nadar numa piscina. Tem que avisar o jogador das coisas que ele pode e não pode fazer. Aí se o jogador, mesmo avisado, fizer, aí a culpa é única e exclusiva do irresponsável do atleta. Né? Tem que dar um jeito de melhorar o pós-operatório, porque se todo jogador que for fazer cirurgia, contrair uma bactéria e ficar meses e meses parados, a gente está enrolado. De 3 que fizeram cirurgia, 4, né? 4 que fizeram a cirurgia, 2 contraíram a bactéria. Daniel Cabral, Rodrigo Caio, Vitinho e Pedro. 4 fizeram cirurgia. 2, metade dos caras pegaram bactéria. Então alguma coisa tem que ser revista. Coloca aqui nos comentários se vocês concordam, se vocês não concordam. Dá a opinião de vocês a respeito disso. Ó, e dia 24 agora, Gabigol e Everton Ribeiro se apresentam à seleção brasileira para os jogos do dia 27 e do dia 1º de fevereiro. Maurício Isla vai na quinta-feira. Então, a gente já vai perder 4 jogadores aí nessa época de preparação que o Flamengo está fazendo com o técnico Paulo Souza. Obviamente, são jogadores inteligentes demais. Quando retornarem, podem retornar com facilidade para pegar o que o Paulo Souza vai passar. Agora, se eu sou o Paulo Souza, eu já começo a estudar uma maneira desse time jogar sem esses 4 jogadores. Porque os 4 jogadores vão perder, no mínimo esse ano, 12 jogos do Flamengo. Adivinha quais são a maioria desses jogos? Campeonato Brasileiro. O Gabigol, ano passado, quase não jogou o Campeonato Brasileiro. Quase não tivemos o Gabigol no Campeonato Brasileiro. Ora por lesão, ora por estar convocado. E esse ano vai acontecer a mesma coisa de novo. 12 jogos, a maioria no Campeonato Brasileiro. Se a Arrascaeta com o Uruguai e o Isla com o Chile se classificarem para a Copa do Mundo também, eles também vão perder essa pancada de jogos. E hoje a gente sabe muito bem, substituto para o Isla, Mateuzinho e Rodinei. Substituto para o Gabigol, Pedro. Substituto para o Arrascaeta, Neca de Pitibiriba. Substituto para o Everton Ribeiro, Neca de Pitibiriba. É por isso que a nação está meio ansiosa, está meio nervosa para que as contratações se concretizem, para a gente poder ter ideia, tá? O Gabigol não vai estar, o Everton Ribeiro não vai estar. Quem vai estar no lugar do Everton Ribeiro? Aliás, por enquanto, né, nação, a gente não sabe nem qual que é o esquema tático que o treinador vai utilizar, então também fica um pouquinho assim, a gente fica meio que perdido para saber se realmente ele vai usar o meia pela direita, ou se ele vai usar o Rodinei como um ponta pela direita, ou se ele vai usar por ali o Gabigol com o Pedro centralizado e o Bruno Henrique do outro lado, ou seja, a gente não sabe ainda como ele vai esboçar o time, e vamos ficar sabendo só no dia que ele colocar o time para jogar, porque nos treinos do Paulo Souza, ele usa a equipe fragmentada. Ele usa ataque contra defesa em campo reduzidíssimo, ou ele usa treinos específicos de ataque, treinos específicos de defesa. Ele não costuma juntar a equipe. E ele faz um revezamento muito grande entre os jogadores do lado que eles estão jogando. Por exemplo, uma hora o ataque é formado por Gabigol, Bruno Henrique, Pedro, na outra hora é Gabigol, Bruno Henrique e Michael, depois é Michael, Pedro e Bruno Henrique. Ele mexe muito, porque a ideia dele é deixar o grupo todo homogêneo, tanto na parte física quanto na parte técnica, sabedores daquilo que eles vão fazer. Isso já faz com que ele esteja adiantando 2 times do Flamengo, um time A e um time misto. Por quê? Porque todo jogador vai saber o que ele tem que fazer quando ele estiver em campo. Quando for o time chamado titular, cada um dos jogadores vão saber exatamente as funções que eles vão ter que ocupar. Quando for o time misto, porque não tem time reserva, tem time misto. Quando for o time misto, os jogadores também serão sabedor do que eles têm que fazer em campo. E aqueles jogadores que são do time titular vão saber qual é o comportamento dos jogadores que estão entrando
para fazer o time misto. Isso é importantíssimo, essa homogeneidade que ele está tentando dar para o grupo de jogadores é importante. Agora, ele trabalha muito com o Michael, apesar de não ter pedido para o Michael ficar, ele trabalha muito com o Michael. Aí daqui a pouquinho o Michael vai embora. Quem que vem pro lugar do Michael? Esse treino todo que ele deu, de adaptação de todos, de convivência de todos, de entrosamento de todos com um jogador como o Michael, como é que vai ficar? Quem é que vai vir pro lugar dele? Qual a característica do jogador que vem pro lugar dele? Olha, gente, eu vou falar um negócio para vocês aqui, tá? Eu sempre apoiei e sempre vou apoiar a nossa diretoria, mas quando fizer algo que eu particularmente discordar, eu vou falar, eu discordo desse ponto, eu discordo desse aspecto. Isso não quer dizer que eu quero a saída de fulano, cicrano, beltrano, quer dizer apenas que eu estou detectando do meu ponto de vista que algo está sendo feito errado. Eu não acho que o Flamengo deveria esperar perder o Michael para contratar um outro jogador. Eu acho que o Flamengo deveria contratar um jogador que se dê bem tanto pela esquerda quanto pela direita. Porque caso essa negociação com o Michael suba no telhado, dê errado, nós temos um jogador para jogar do lado direito, para ser reserva do Everton Ribeiro. Se o cara for vendido, nós temos um cara para jogar do lado do Everton Ribeiro e para jogar do lado do Michael. O problema de ficar esperando é que talvez a hora que o Flamengo for às compras, a gente já não vai ter mais o filé mignon, já vai ter sobrado só aquela carne de segunda, aquele acém, aquele músculo, entendeu? Porque tá todo mundo se movimentando agora para contratar os jogadores. Tudo bem, hoje é o segundo dia de janela de transferências aberta, mas todo mundo está se movimentando. Ah, Fabrício, o Atlético não contratou grandes coisas, o Palmeiras não contratou grandes coisas, eu concordo. Agora, tem times que estão se reforçando e que podem aparecer esse ano como novos candidatos a atrapalhar os planos do Flamengo. Um São Paulo, um Corinthians, um Internacional. Ah, esses times não têm dinheiro, mas estão contratando. Como eles vão pagar? O problema é deles. Mas eles estão no mercado, estão acionando jogadores e enquanto isso a gente fica esperando o que vai acontecer. Não acho que deveríamos esperar, acho que é um erro da diretoria, até para o entrosamento junto com o grupo poder acontecer. Suponhamos que se venda o Michael no dia 23, aí no dia 24 eles contratam outro jogador. Dia 24 Everton Ribeiro, Arrascaeta, Maurício Isla estão com as suas seleções. Esse jogador vai chegar e não vai ter tido a vivência com esses outros jogadores. O ideal era já ter todo mundo junto com o Paulo Souza agora, para as coisas poderem se movimentar, para as coisas poderem encaixar. Esse é um dos erros que eu acho que a diretoria está cometendo nesse exato momento e queria muito que vocês deixassem a opinião de vocês aqui. Não é desespero, que eles vão contratar, eu sei. Que eu vou ficar satisfeito com as contratações? Talvez eu fique. Isso daí não é o caso. O caso é o tempo de campo, de pré-temporada. E não venham me dizer que pré-temporada não é importante. Se não fosse, não faríamos pré-temporada. Se não fosse, os treinadores não reclamariam tanto do tempo de pré-temporada. O próprio Paulo Souza mesmo reclamou do tempo de pré-temporada que ele vai ter com os jogadores antes dos primeiros compromissos. E olha que ele vai pegar cerca de 26 dias. Agora, quantos desses dias foram com os jogadores principais reunidos? Quantos desses dias ele conseguiu mesmo ter o elenco todo para ele? Complicado. E aí, pessoal, uma polêmica que veio há algum tempo atrás aí foi com relação à renovação de contrato do Rodrigo Caio. Da diretoria ter aquela pressa para poder renovar com o Rodrigo Caio, né? Aí muita gente falou, pô, o Rodrigo Caio é espertinho, já tá querendo renovar, querer ganhar um aumento. Hoje, o empresário do Rodrigo Caio veio dizer que eles não têm nada com isso, que quem chamou o Rodrigo Caio para renovar e oferecer um aumento salarial foi a nossa diretoria. Agora, alguém pode entender uma diretoria que corre para renovar com um jogador que deve ser um exemplo de pessoa, deve ser o melhor pai, marido, irmão, filho, tio do mundo, mas que vive se lesionando e ainda dá um aumento para o cara? Qual é a lógica da diretoria? Outro ponto negativo da diretoria. Gente, não pode brincar com o dinheiro dos outros. Se o cara não fica a maior parte do tempo em campo, se ele tem dificuldades para estar em campo, se ele não é um jogador confiável, jogador, ele não é confiável. Nos últimos 2 anos, ele jogou menos da metade dos jogos, 2020 e 2021. Ele só jogou muitos jogos em 2019. Então, se o jogador não é confiável, por que correr para renovar? Por que correr para dar aumento para o jogador?
tem certas coisas que a nossa diretoria faz errado e é importante a gente dizer aqui. Pessoal, por enquanto é isso. Eu agradeço a todos vocês por estarem presentes, compartilharem, recomendarem e escrever nos comentários a opinião de vocês. Daqui a pouquinho eu estarei de volta finalizando as informações do Mengão Queridão aqui no nosso Resenha Rubro-Negra. Deixa aquele likeão, compartilhe os nossos vídeos, recomende o nosso canal e comente pra caraca, valeu? Tenha uma excelente quinta-feira, fiquem com Deus, saudações rubro-negras.